A Marvel tá prestes a rebootar o seu universo em Vingadores Guerras Secretas. Porém, ela criou algumas cenas pós-créditos que ainda não foram solucionadas. E é sobre isso que a gente vai estar falando aqui, sobre as coisas que a Marvel ainda precisa dar uma resposta antes de fazer um reboot, soft reboot, remake, sei lá o que. Sejam muito bem-vindos, eu sou o Matheus Viana e a primeira cena que a gente vai estar falando aqui é a cena pós-créditos do filme Shang-Chi. Se você lembra bem, lá no final de Shang-Chi, ele leva os 10 anéis até o Wong, que analisa o sinal que esses 10 anéis estão fazendo. Eles estão fazendo ali uma vibração muito estranha, junto com o Bruce Banner, que agora não está nem na sua versão de Professor Hulk, e eles dizem que ali está mandando alguma mensagem, uma espécie de mensagem para alguém, e eles não sabem que mensagem é essa, para quem que está mandando essa mensagem, não se sabe de nada, mas se sabe que aquele artefato está fazendo aquilo ali por algum motivo. Até então a gente acreditava que ali seria uma mensagem entre multiversos para explicar como que o Conselho dos Kangs estava se reunindo. Talvez eles estavam conversando entre si, talvez eles estavam querendo passar uma mensagem para outro tipo de multiverso. Porém, agora, como você tirou o Jonathan Majors da jogada, como você tirou o Kang da jogada, para que vai servir essa cena? Que explicação que eles vão dar para isso? Será que vai ter algum outro motivo? A gente pode ser que só saiba disso no futuro. Ou será que não? A outra explicação que a gente precisa está no final, na cena pós-créditos de Eternos, quando nosso querido Jon Snow, que está aqui interpretando o futuro do Cavaleiro Negro, ele encontra a espada que vai torná-lo o Cavaleiro Negro. Assim que ele vai tocar na espada, ela até faz um movimento meio estranho, alguém fala com ele para não fazer isso. Essa pessoa não aparece, mas todo mundo sabe que ela é o Blade. E o Blade explica pra ele, cara, é melhor você não fazer isso aí não, tá? E aí o Jon Snow olha pra trás e a cena acaba. A gente não tem um motivo do porquê que o Blade tá ali falando com ele, ou se o Jon Snow se tornou realmente o Cavaleiro Negro, mas a gente não vai ter essa explicação tão cedo, até porque recentemente saiu uma notícia falando de que o filme do Blade, que estava marcado para novembro de 2025, foi cancelado. E quando eu digo cancelado é porque eles não deram nem uma data próxima para o filme. Não, eles simplesmente falaram, vamos, deixa em stand-by, a gente vai pensar duas vezes sobre esse filme. Então talvez essa cena extra nem faça mais sentido ou não vai ser explicada, porque eles têm que dar um jeito nesse personagem antes do soft reboot. Ou será que eles vão guardar esse personagem pra depois de rebootar? Seguindo o mesmo filme, na segunda cena pós-crédito de Eternos, nós temos a aparição do Pip e do Star Fox, dois alienígenas, sendo que o Star Fox é o irmão do Thanos. Ele chega explicando para alguns Eternos que ele vai ajudá-los a encontrar os outros Eternos que foram levados para aquele celestial gigante vermelho. Naquela cena que eu tenho que destacar, foi, para mim, a melhor parte do filme. Porém, o Star Fox e o Pip são uma adição que, tá, e aí? E agora? Se for feito esse soft reboot, do que vai servir os Eternos? Nós tínhamos uma notícia que sairia Eternos 2 e talvez eles fizessem uma participação ali, mas os Eternos 2 também foi guardado, engavetado, a gente não sabe para onde é que vai. E a gente não sabe o quão relevante vai ser o Star Fox, muito menos o Pip. Será que eles vão servir para alguma coisa? Eu acharia muito interessante se eles fizessem um filme contando um pouquinho o passado, talvez, do Thanos, que a gente já sabe que talvez o Thanos acabe aparecendo no próximo filme dos Vingadores. Seria interessante talvez o Star Fox e o Pip fazerem uma aparição ali junto com os Eternos. Daria para amarrar muita coisa, mas isso é só especulação, a gente não sabe exatamente do que vai servir esses dois personagens ou para que eles apareceram ali. Será que eles vão realmente conseguir ajudar os Eternos? A última cena que ainda precisa de uma grande explicação antes da gente fazer todo esse reboot, remake, é a cena final, a cena pós-créditos de The Marvels, quando a Mônica Rambeau vai parar em um outro universo e lá ela encontra com o Fera dos X-Men. E ali, oficialmente, nós somos apresentados ao primeiro X-Men no MCU. Porém, ali até agora não serviu de nada, porque se a gente vai esquecer o multiverso e começar a focar no Doutor Destino, será que essa mulher vai ficar trancada lá com os X-Men? Será que os X-Men vão ser
sim, simplesmente esquecidos, a gente rebuta e depois olha pra eles, não faz muito sentido você nem trazer o Fera agora e com uma espécie de, olha, estamos olhando pros X-Men, se você vai rebutar esse universo e no próximo você vai começar com os X-Men. Imagina, rebutou tudo, não, vamos começar a fazer novas histórias aqui, legal. E de repente tem a Mônica Rambeau lá do antes do reboot. O que ela vai estar fazendo ali? Ou pra que você vai usar esses X-Men ali, sabe? Você vai rebutar os X-Men e não vai contar. Simplesmente jogou a menina pro outro lado do multiverso e não vai mais utilizar ela. E aí, Marvel? Qual é a tua com essas histórias? Você concorda comigo ou discorda, acha que tem alguma chance de acontecer alguma coisa depois dessas cenas pós-créditos? Não esquece de deixar o seu comentário e, por favor, se puder, deixe o seu curtir e se inscreve no canal para dar aquele apoio pra gente, tá bom? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até!